Deus. Boa noite a todos, paz e graça. Nós iremos hoje meditar em Lamentações, capítulo 3, verso 19 ao verso 23. Hoje, como todos nós, na grande maioria, tive um dia muito corrido, muito agitado, de muita agenda. Recebi o convite para ministrar essa manhã, estava em agenda. À tarde tive um compromisso também inadiável e tive a oportunidade apenas de refletir no final da tarde nessa palavra. Então me isolei para falar com Deus e ao mesmo tempo que queria ouvir a voz de Deus. Eu gosto muito de trabalhar os meus esboços e Deus ia falando ao meu coração e eu ia escrevendo essa mensagem junto com o Espírito Santo. E que Deus nessa noite fale, continue falando, já está falando ao seu coração, e que você saia daqui hoje mais convicto de quem você é em Deus. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 19 ao verso 23. Em algumas traduções vai estar diferente da minha tradução, mas o sentido é o mesmo. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, me lembro-me também do que pode me trazer esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, e as suas misericórdias são inesgotáveis, e de manhã se renova com fidelidade o seu amor para comigo. Glória a Deus. Quem me acompanha sabe muito que eu gosto de frases curtas, objetivas, como aquelas frases de para-choques de caminhão, do tipo fábulas para crianças. Até porque muitas vezes a gente pensa que as fábulas para criança é só para criança, quando na verdade nós deveríamos muito ouvir dessas fábulas que conta muitas verdades. Porque eu gosto dessa inteligência das ruas, que também há sabedoria nas ruas, que nos traz conceitos tão difíceis de explicar em frases curtas. Então essa noite, eu como sou um adepto de boas fábulas, que conta algumas verdades, eu também gostaria de começar essa mensagem contando uma fábula pequena, até para introduzir essa mensagem. Essa fábula é uma serpente que estava comendo os sapos, muitos sapos. E isso foi se tornando um grande problema. E os sapos não sabiam o que fazer com essa serpente que estava devorando seus, digamos, compatriotas. Até que eles um dia se reuniram em sua assembleia, uma reunião igual a nossa aqui, para resolver esse problema, para dar um jeito nesse problema chamado cobra. Então, eles ali reunidos, começaram a levantar as suas ideias, e ninguém conseguia chegar a um denominador comum, porque reunião que muitas ideias de condomínio, por exemplo, que é aquelas ideias que ninguém gosta, ninguém sai com a sua vontade realizada. Então assim, existem muitas reuniões que não servem para muita coisa, porque quando tem muitas ideias e as ideias muitas vezes se chocam, muitas vezes as pessoas elas saem frustradas. Até que um sapo levantou, sei lá se sapo tem pata, não sei como é que é, levantou a mão, a pata e disse: esse problema é fácil. E aí é o grande problema, porque quando o problema é difícil e alguém diz que a solução é fácil, queridos, façam de tudo para não deixar essa pessoa falar, porque provavelmente vai vir uma grande bobagem. Enfim, deixaram o sapo falar. E o sapo ele disse o seguinte:
Quando a cobra vier rastejando, é fácil, voe. Aí os sapos ficaram olhando um para o outro e disseram: camarada, mas a gente é sapo, a gente não voa. Então o sapo que tinha dado a ideia disse: olha, eu dei a ideia, agora vocês se viram. Veja, existem algumas teorias que parecem ser muito fáceis na vida, basta voar, né? Como se fosse algo simples. Olha, quando o problema vier, basta voar. E as coisas não são tão simples assim. Por que eu estou contando essa simplória fábula? É porque tem muita ideia de ousadia na vida que é igual a do sapo, que incentiva você a resolver problemas de maneira fácil, que diz que você, quando vier o problema, só precisa criar asas e voar. Mas a gente não tem asas para voar diante de problemas. E aí a gente pode ter uma grande frustração de tentar voar com aquilo que a gente não tem, criar uma expectativa dentro daquilo que a gente não tem. Eu sempre me responsabilizei, quando ministro a palavra de Deus, de não criar ilusões na cabeça de pessoas. Sempre me comprometi de trazer um evangelho que a gente tem os pés no chão, mas a mente nos céus, e com a nossa responsabilidade humana. Sempre procurei passar na vida das pessoas na qual eu tenho influência e que estão sobre o meu horizonte, uma responsabilidade. É claro que eu tento introduzir a paz, mas sempre trazendo na vida delas uma ousadia, com outros contornos, para que ela não se torne um sapo que não pode voar e pensa que pode voar. Então nessa noite eu gostaria muito de trilhar nessa palavra, ousadia. O tema dessa noite é a ousadia de continuar quando convém desistir. E nós precisamos entender o que pode ser também ousadia, para que a gente tenha os pés firmados no chão, estruturado, mas com a nossa fé firmada e inabalável em Cristo Jesus. E a ousadia tem alguns contornos que muitas vezes foge desses que a gente enfrenta. Olha, seja ousado, vá em frente, bata de frente, que você vai. Sim, também é ousadia, mas ousadia também pode ser, por exemplo, o perdão que muitas vezes não é liberado. Ousadia pode ser também em períodos de orgulho na sua vida, quando muitas vezes o que impera é o orgulho, e que muitas vezes está impedindo de você caminhar. Então perdão pode ser uma ousadia, de você liberar o perdão ou de pedir perdão. Ousadia também pode ser pedir ajuda, e pedir ajuda muitas vezes a gente tem que revelar as nossas fraquezas, as nossas falhas, onde a gente errou. A gente tem que de alguma maneira mostrar o palco da nossa vida, e pedir ajuda nesses momentos também é ousadia. Ousadia de admitir que erramos. Poxa, o projeto não foi bem elaborado, e a gente tem que ter a ousadia de reconhecer isso, e de admitir que o projeto que escrevemos não foi um projeto muito bem elaborado. Ousadia de reconhecer que fracassamos em algum momento. Isso tudo é ousadia, e depende muito do cenário em que você se encontra. Então hoje eu gostaria de passar algumas ideias, caminhos que podem contribuir na sua vida, para que você trilhe esse caminho que talvez você não esteja conseguindo, e que esteja tão
difícil para você, para que você venha ativar dentro de você a ousadia, que talvez possa ser algo simples, mas está tão grande na sua vida, que você vai ter que ousar, para que esta coisa venha desenrolar o caminho da sua vida. É certo que todos nós temos problemas, é algo inerente da raça humana, ter problemas, e talvez tem pessoas aqui que está sentado, ou você que está online, que talvez está com problema da semana passada, não conseguiu resolver ainda, e chegou mais um nessa semana. Isso não significa que você é um fracassado, ou que você não tenha fé. Isso significa que você está vivo, porque só tem problema quem vive. Problema é sinal de que estamos vivos e devemos agradecer a Deus. Agora, existem problemas que criamos e existem problemas que são criados e são jogados em cima de nós. E nós precisamos saber lidar com isso, com os problemas, com as intempéries da vida, com os embates que são muitos na nossa existência. Ninguém passa pela existência da vida sem, em algum momento, se deparar com problemas, sem chocar com questões da vida problemáticas. Jesus deixou bem claro para a gente, que no mundo nós teríamos aflições, quer dizer, existem momentos das nossas vidas, que há uma invasão de coisas que não convidamos, há uma invasão nas nossas vidas de coisas que muitas vezes nós não queremos, problemas. O Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sim, nada te faltará, inclusive problema. O apóstolo Paulo, ele diz, posso todas as coisas, sim, pode enfrentar inclusive problemas. Então nós estamos diante de um cenário mundial, não é só brasileiro, nacional, nós estamos diante de um cenário problemático no mundo. E eu trouxe hoje, o Espírito Santo de Deus trouxe hoje para a gente pensar aqui sobre aflições, sobre problemas, sobre adversidade, sobre dor, sobre sofrimento. O texto que lemos aqui do profeta Jeremias em Lamentações reflete, relata um tempo de aflição, de dores na vida. O livro de Lamentações é uma recordação de horrores na vida do povo de Deus, é um testemunho vivo do sofrimento. Quando você lê Lamentações, você vai se deparar com um cenário de sofrimento. Quando leio Lamentações, eu entendo a condição humana, que é também de lidar ou enfrentar o sofrimento, porque isso é da raça humana. Temos poucas pessoas aqui essa noite, mas é 100% certeza que todos nós já enfrentamos problemas em diversas escalas, alta, média, pequena, que talvez eu, se olhar, eu digo, poxa, eu não daria conta de enfrentar isso, e você deu. E talvez, se você se deparasse com alguns problemas meus, você diria a mesma coisa. Problema está em todos os lados. Ah, pastor, é porque o senhor não conhece a minha vida, e nem você conhece a minha. Ah, pastor, mas o senhor está falando aí, eu vejo o senhor, os senhores, os pastores falando, e eu vejo vocês sentados aí também. Então, problemas estão em todos os lados, e muitas vezes não escolhe se a casa é casa nobre, ou apenas uma casa simples. Jeremias está num período de lamentação. Jeremias está trazendo aqui as recordações de um passado horrendo,
de um passado que causou dor, que doeu, que machucou, que trouxe sofrimento. Jeremias está aqui em um processo de lamentação. Não, ele não é masoquista, mas ele está no momento de lamentação. Sofrimento faz parte da vida. Precisamos ter maturidade para entender processos e fases da nossa vida, para a gente crescer, para a gente desenvolver, para a gente enfrentar a vida com esmero. Então, Jeremias pode nos dar algum norte, algum caminho interessante aqui, quem sabe, para soprar, para reacender essa faísca que um dia esteve acesa dentro do seu coração, e que pelos muitos problemas foram abafando, foram tirando o oxigênio, e você foi perdendo a alegria inclusive de viver. O Jeremias, ele me mostra que a gente pode trilhar um caminho, mesmo quando há o cenário de sofrimento. Por isso que essa noite o tema é a ousadia de continuar quando tudo convém para que eu venha desistir. Se eu fizesse uma pergunta clássica aqui, eu já saberia a resposta, mas vou fazer. Quantos aqui já pensou em desistir? A gente sabe a resposta. Em algum momento sim. Em algum momento a gente ficou para baixo. Sabe aqueles períodos que nada dá certo, que fura os 3 pneus, bastasse um, que você pergunta, questiona, indaga qual é o sentido e propósito da vida. É certo que em algum momento já flertamos, já até talvez namoramos a falta de esperança. Já dissemos, sabe de uma coisa? Vou chutar o pau da barraca, deixa esse negócio de valores para lá, vou andar de qualquer maneira. Em algum momento talvez você já tenha vivido, experimentado ou passado por essa fase na sua vida. Então a gente começa, quando a gente olha tantos cenários adversos, a gente começa a olhar para a vida, e muitas vezes aí é que está o perigo, de olhar para a vida e achar que a vida não é bonita, de pensar que a vida é horrorosa, que não faz sentido, que não há alegria nela. Quando as pessoas não sabem lidar com o problema, a tendência é olhar para a vida, e muitas pessoas não conseguem ter, ou absorver, ou encontrar uma resposta. O que elas fazem? Elas dão cabo à sua vida. Pascal, um pensador francês, diz que até o suicida tenta procurar felicidade ao se suicidar. Este é o grande perigo. Por quê? Porque quando muitas vezes os problemas vão abafando, a gente acha que a vida não é bonita. E aí a gente muitas vezes corre o risco de questionar essa dádiva chamado vida. E eu digo a você, a vida é bonita, enquanto ela é o projeto de Deus. Enquanto ela é a nossa liberdade humana, não. Mas enquanto ela é o projeto de Deus, a vida é bonita. Deixa eu narrar uma parte de uma música que tem a ver com a minha mensagem. E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração, ela é a doce ilusão. E a vida, ela é maravilhosa ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é uma gota, é um tempo, que nem dá um segundo. Ah, meu Deus. E aí o poeta, ele vai discorrendo o que é a vida, até ele chegar a dizer que a vida
é bonita, é bonita e é bonita. A vida é bonita. A vida é bonita e nós precisamos entender isso. E Jeremias está num tempo de lamentação, na qual ele está trazendo um tempo de dor que ele viveu. Não temos como apagar um tempo de dor que vivemos, porque é histórico nosso. Ou você teve amnésia? Não tem como apagar, está lá. É uma caixa lacrada que muitas pessoas, quando abrem, volta a sentir aqueles sentimentos. E o Jeremias está nesse momento de lamentação. Mas Jeremias, ele vai fazer algo que nós precisamos, queridos, enquanto os cenários sejam de notícias ruins, adversas, enquanto os momentos que possamos estar enfrentando, talvez você aqui não está enfrentando nenhum momento difícil na sua vida, glória a Deus por isso, mas fique ciente que em algum momento isso pode acontecer, porque isso é vida. E o que fazer quando isso acontecer? Quais as atitudes eu tomo quando o dia não vai bem? Porque, queridos, o tempo de clamar a Deus, ter resistência não é quando a gente está nos pastos verdejantes, mas quando a gente está nos vales. Jeremias, ele nos ensina o que fazer quando o cenário for de dor e sofrimento. Traga à memória aquilo que lhe traz esperança. As lembranças do exílio causavam dor no profeta, de um sofrimento vivido. Não foi algo que ele imaginou, foi algo que ele passou. Então, enquanto ele está nesse momento de memorial, de dor, de repente ele tem um clique, e de repente ele vira a chave, e é esse momento que nós precisamos virar a chave. Em qual momento? Quando tudo parece estar dominando, a dor parece que está sobrepujando qualquer esperança, a gente precisa nesse momento virar a chave. E é o que o profeta vai fazer, ele vai virar a chave, ele vai inverter esse pensamento de tristeza, de angústia. Ele inverte o passado dolorido. Ah, como foi complicado, ah, como doeu, ah, como me machucou. Sim, querido, talvez essa separação machucou. Sim, talvez a falta do emprego, a perca dele está doendo, ou a dor, ou um ente querido que se foi. Sim, mas nós precisamos virar a chave. O profeta vira a chave. Quando ele está nesse momento, porém, e aí a gente pode usar, as conjunções adversativas aqui. Porém, contudo, eu trago à memória aquilo que me traz esperança. O que o Jeremias faz? Ele nega o passado? Não, de maneira alguma. É um fato histórico que está lá. Não tem como mudar o passado dolorido. Não tem. Diz um pastor que o perdão, ele não muda em nada o passado, mas ele altera totalmente o futuro. Isso é uma verdade. Daqui para frente muda, mas daqui para trás a ação foi feita, o acontecimento ocorreu, não tem como você trazer novamente. E é exatamente isso, querido, que nós precisamos entender essa noite, que é trilhar o novo de Deus, independente do cenário. O passado, ele não volta mais, é inalterado o passado, e a gente precisa, todavia, mudar a nossa visão daqui para frente.
mesmo não tendo como esquecer o que se passou, mas a gente pode usar o que se passou para viver algo novo e espetacular de Deus daqui para frente. Viktor Frankl, ele disse algo, deixa eu ler para vocês. Se houve um dia na vida que a liberdade parecia ser um lindo sonho, virá também o dia que toda a experiência sofrida no passado irá parecer apenas um mero pesadelo. Viktor Frankl, um austríaco, que foi para os campos de concentração, que esteve ali no sofrimento, que perdeu a sua esposa, que perdeu seu pai, que perdeu seu irmão. Olha que coisa linda, um homem que viveu o sofrimento na pele. E então ele diz: a minha liberdade que foi um dia presa parecia um sonho, mas ele também traz a ideia de um pesadelo que ele viveu, e não faz com que esse pesadelo conduza a vida dele depois, pós os campos de concentração. E é isso que nós precisamos, queridos, nos momentos da vida que a gente possa ter enfrentado dor, é ser como um Jeremias, é ser como um Viktor Frankl, que o passado de dor, de sofrimento, não venha influenciar no meu presente, no meu futuro. Existem pessoas que estão presas emocionalmente em tantos labirintos do hoje, não, do ontem, e elas estão procurando coisas que aconteceu em 2010, já se passou uma década, e ela tenta resolver uma coisa que foi há 10 anos, e ela sofre no hoje. Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos traz a esperança. O que você sofreu no passado não vai alterar o seu hoje, somente se você trouxer o seu passado para o seu dia a dia. Isso vai fazer de você uma pessoa masoquista consigo mesmo, e você passa a martirizar o campo da sua emoção, e aí você não tem a felicidade, porque você está preso emocionalmente. Hoje é noite de trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Você que está aí na sua casa, de deixar lacrada essa caixa lá atrás, porque o Jeremias está aqui em Lamentações relatando sobre sofrimento, mas Jeremias não está se martirizando, porque Jeremias vai falar da esperança que age em seu coração. Anime-se, alimente a sua esperança, ouse a permanecer no Senhor, ouse a continuar, ouse a marchar diante de Deus, ouse a acreditar que Deus tem uma história para você, ouse em continuar, não pare, não desista. Pastor, você não sabe da minha história, pastor, você não sabe da situação terrível que eu vivi. Queridos, isso não vai resolver o seu hoje, mas se você trouxer a esperança de que Deus está interessado em andar daqui para frente com você, mudar a tua trajetória, mudar a tua rota, talvez você vai se libertar desse passado tão sofrido e vai voltar a andar radiante na sua vida. Não alimente, não se vitimize. O Jeremias sofreu sim. O texto fala: lembro-me da minha aflição, da amargura e do meu pesar. Lembro-me disso tudo. Ele está negando o passado dele? Não. Ele está com amnésia? Não. Mas ele não está deixando esse passado de dor interferir no seu hoje e no seu futuro. Como é que você entrou hoje aqui? Você está preso a alguma coisa? Está acorrentado?
em algo que passou, talvez um perdão. Por isso que quando eu comecei dizendo de ousadia pode ser um perdão liberado essa noite, uma nova atitude, depende do contexto em que você está, porque para uma pessoa, pastor, que não tem coragem de pedir perdão, quando ela ousar, é algo grandioso para ela. Talvez para algumas pessoas pedir perdão é algo simples, mas para outras não. Ouse essa noite, se liberte, para que você caminhe daqui para frente. As memórias que trago hoje aqui, talvez para você pensar no seu passado, não é para te martirizar. Quando eu, pastor Ednésio, trago talvez para você refletir em algum momento da sua vida lá no passado, não é para você ficar para baixo, não é para você ficar desanimado, mas é para que você possa se libertar disso, e você passar a trilhar outros caminhos, e viver uma vida extremamente bonita em Deus, porque a vida é bonita, a vida é bela, ainda que o Gonzaguinha em algum momento é bonita, a gente em algum momento pode até dizer, vai para lá, cara, mas a vida é bonita mesmo, e Deus está dizendo, a sua vida é bonita, não vale a pena ficar preso em coisas que não vão mais coexistir na nossa existência. E nessa caminhada, querido, que a gente está trilhando aí na vida, porque a vida é uma pista, em bons momentos e maus momentos, a gente precisa aprender algumas coisas. Eu quero deixar 2 lições, para que você leve para a sua vida, guarde no seu coração, e seja feliz. Eu já até disse isso aqui, mas se encaixa dentro daquilo que eu estou pensando hoje com vocês aqui. O que a gente precisa para usar? Uma das coisas é deixar que está lá atrás, e se tiver algo lá atrás, traga para resolver, porque a gente pode trazer o exemplo aqui do Zaqueu, que quando se converteu, tinha coisas mal resolvidas lá atrás, e a sua atitude de conversão os levou para ele fraudulou. Então, se tem coisa mal resolvida na sua vida lá atrás, eu lhe aconselho, eu lhe oriento a você resolver. Pastor, eu não tenho condição, mas parcele, resolva, quite a dívida, não ande com prejuízo na vida dos outros. Se tem alguma coisa que a gente tem que dever, como a Bíblia diz, é o amor. Então essa noite é noite da gente resolver coisas. E como é que a gente trilha? Deixando as coisas que para trás ficaram, resolvendo o que ainda está fora do lugar, e daqui para frente, independente do que vier, doa o que doer, qualquer que seja as tempestades que venham bater contra o barco, contra a minha casa que está na rocha inabalável que é Jesus Cristo, na pedra angular, qualquer tipo de problema daqui para frente, como é que eu resolvo? A primeira coisa que eu quero insistir com você é para que você se torne um cristão resistente. Resistência, o pastor já falou aqui, já fez o abre alas, é não ceder, é não abrir mão. Mas pastor, minha vontade maior é de largar tudo. Este homem não presta, pastor, este homem está 10 anos me dando dificuldade. Seja resistente, seja perseverante nisso aí. É nessa hora que a gente declara, na hora que a gente está no vale da sombra das mortes,
É nessa hora que a gente se torna resistente. Você não é resistente quando você está em pastos verdejantes. Você é resistente quando você está no vale da sombra da morte. É ali que você resiste. É ali que você levanta a sua espada. É ali que você levanta o seu punho. É nessa hora que você grita: eu não abro mão da minha fé. Ele é o meu pastor. Resistência para que a nossa fé permaneça inabalável. Resistência para vencer as intempéries da vida. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não, o diabo não é aquele bicho vermelho com chifre e rabo, que é desenhado muitas vezes pelo cinema de Hollywood. Não, na verdade não é. Na verdade ele é a oposição daquilo que tudo que Jesus é. Mas ele não vem também de forma tão assustadora. Ele vem como algo aprazível, nobre, charmoso muitas vezes. E ele vem com uma proposta muito clara de entrar, e a gente muitas vezes, quando eu falo num contexto geral, a gente muitas vezes quer flertar com algo que parece ser muito bonito, porque causa um conforto para o nosso coração. Só que aquele conforto muitas vezes é algo que vai contra a vontade de Deus. Não que Deus seja contra o seu conforto, mas tudo aquilo que tira um envolvimento meu e do Senhor é problemático. A proposta de Jesus é vida, e vida com abundância. E a proposta desse que muitas vezes vem bonitinho é de matar, roubar e destruir. Roubar a tua paz, roubar a tua felicidade, roubar a alegria do teu casamento, da tua família, tirar a tua paz de espírito de caminhar. Então nós precisamos resistir para que a nossa fé seja alimentada nos dias maus. Jeremias está nos trazendo contornos aqui de ousadias, contornos poéticos, que nada roubará a nossa esperança. Porque veja, um homem que está se lamentando, ele levanta e brada que a alegria do Senhor está no coração dele, que a esperança não morreu, e que a cada manhã esse amor de Deus se renova. Não deixe esse problema tirar a tua visão de que o sol nasce a cada dia, e com ele se renova a bondade e a misericórdia de Deus sobre a tua vida, todos os dias. Então, vamos resistir, vamos aguentar firmes, vamos ser fortes, vamos superar, e nós estaremos aqui juntos, um ajudando o outro, um dizendo ser forte. Primeira coisa para você enfrentar os problemas da sua vida é você se tornar um cristão resistente. Pastor, qual é o segredo de eu me tornar um cristão resistente? Estando perto de Jesus. Porque quando nós estamos perto de Jesus, a gente entende a proposta de Satanás, a gente consegue se esquivar. É como alguém que trabalha em banco e conta cédulas todos os dias, e se eu colocar uma cédula falsa em suas mãos, ele rapidamente vai identificar. Por quê? Porque ele trabalha com coisas falsas? Não, porque ele trabalha com a verdade. Quem trabalha com a verdade consegue identificar aquilo que é falso. Quem anda com Jesus consegue identificar. Quem anda com Jesus consegue ter percepção daquilo que é e daquilo que não é. Somos chamados para ser resistentes, dentro do culto e fora do culto, na nossa caminhada. Que o nosso vigor aqui dentro seja lá fora. Que diante das oportunidades a gente tenha resistência para negar
tudo aquilo que ofende a você mesmo, a sua comunidade e a Deus. E a segunda coisa, que pode a cada dia gerar esperança dentro de nós, é também nos tornarmos pessoas resiliência, né? Que é a palavra moda do momento. E eu já disse aqui neste altar o que é resiliência também. Resiliência é algo que é da física, é um material que muitas vezes é testado, e ele, ao ser testado, ele não tem ruptura, ele mantém a sua forma, ele mantém a sua capacidade de elasticidade, e ele sai intacto. A psicologia pegou isso e trouxe isso para a gente, para dizer que uma pessoa resiliente é uma pessoa que passa por problemas diante da vida, consegue sair com o seu emocional, com o seu psicológico, no melhor das ideias aqui, falando de uma maneira bem clara, sem sair louco, sem sair perturbada. Mas como eu não estou numa aula de física e nem de psicologia, eu estou num culto. Resiliência é você estar em Deus e você passar pelos problemas da sua vida, e Deus te manter intacto, inabalável, te fazer uma pessoa forte no dia do choro, te fazer você aguentar firme aquilo que você mesmo nem sabia que aguentaria. Isso é resiliência. Então Deus está nos chamando essa noite para trazer à memória aquilo que nos traz esperança, para que a gente tenha a capacidade de enfrentar e testemunhar o amor de Deus a cada dia sobre as nossas vidas. Sim, queridos, a gente gosta de subir aqui para contar os nossos testemunhos de vitória, mas por detrás da vitória também tem uma jornada que muitas vezes foi de sofrimento, foi de suor, foi de entrega, foi de dor. Deus está conosco em toda essa jornada, não só no momento que você sobe aqui para dizer que Ele é o Senhor, mas nos dias maus Ele também se apresentará na tua vida para te fazer uma pessoa resiliente e passar por essa dor ou por essa situação e te fazer mais do que um vencedor em Cristo Jesus. De fato, é impossível esquecer algumas coisas, mas elas não farão a menor diferença daqui para frente. E isso é uma decisão que compete a cada um de nós tomarmos. Por que que algumas pessoas conseguem lidar com problemas e outras não? Tudo é questão de decisão, de como enfrentar aquele problema. Você vai ficar se prendendo ao passado? Prefere se martirizar? Ou você prefere liberar algo, um perdão, que vai fazer a sua vida andar de vento em popa? Se a gente tomarmos a decisão correta, o sol vai nascer, e a gente vai poder dizer: Deus, eu consegui passar, eu consegui vencer. A nossa biografia está sendo escrita, nós a escrevemos, a cada dia um capítulo. Nem todos os dias os capítulos são feios, tem dia que o capítulo está legal, mas tem dia que a gente vira a página, que capítulo chato, mas você tem que passar por ele. A nossa vida é uma jornada, Deus está escrevendo conosco, mas tem coisas que nós escrevemos, nós precisamos ter essa maturidade, e algumas coisas partem pela nossa decisão, dessa liberdade que temos de ir e de vir. Escolha olhar para Deus com uma esperança, com o olhar de alguém esperançoso. Deixa a tua esperança aflorar, deixa a tua esperança vencer, deixa a tua esperança ser teimosa, deixa a sua esperança. Tentou uma, tentou duas, tentou 200, continue tentando, não pare, acredite no Senhor, deixa a tua esperança ser adubada pela tua fé, deixa a tua esperança te conduzir,
Independente dos momentos que você passar, a tua esperança te fará chegar nos picos, nos ápices da vida, e você dirá: eu venci, eu tive a resistência, eu fui resiliente, porque o Senhor foi comigo, porque eu olhei para Ele, não fiquei preso e consegui romper as dificuldades, romper as lutas da vida, e o Senhor me fez muito mais do que eu mesmo um dia pudesse imaginar. Você pode se surpreender com você mesmo. Você pode escrever uma história diferente na sua vida. É fato que a gente não tem asas para voar, como o sapo também não tem. Então a gente vai ter que enfrentar a vida com aquilo que a gente tem. Para encerrar, certo maestro um dia estava para tocar em uma ópera, e naquele tocar da ópera, naquele momento, as cordas, eu não sei se do seu violino, alguma coisa de cordas, foi se quebrando incrivelmente, mas o maestro continuou a tocar, e toda a plateia percebeu que as cordas tinham se quebrado, e ele terminou, fez com que tinha, e quando ele terminou, ele foi ovacionado, e ele disse: a nós compete tocar com aquilo que temos em vida. Se você não é um super-herói, assim como eu não sou, que você tem as suas limitações, assim como eu tenho as minhas, compete a gente andar com aquilo que a gente tem. Vá na força do teu Deus, no braço forte daquele que te chamou. Confie nele. E a dor do passado, por mais que ela esteja lá lacrada, ela não mais influenciará o teu futuro, porque a tua decisão foi de enfrentar as dores da vida, por mais que tenha as cicatrizes, mas agora você tem uma visão de que há um novo de Deus para a sua vida, que nessa noite você saia deste culto com a sua fé alimentada, com seu vigor espiritual fortalecido, e que a decisão de se tornar uma pessoa capaz de resistir e se tornar também resiliente, para saber lidar com as questões da vida. Eu gostaria que você colocasse sobre seus pés, fechasse seus olhos. Eu queria orar com vocês, eu queria clamar a Deus aqui esta noite. Sabe, assim como Jeremias, como Viktor Frankl, é muito difícil quando a gente está nos campos de concentração da dor, quando a gente está no exílio. Nesses momentos é difícil mesmo, não é tão fácil não. Tem que ter Jesus dentro de si. Sem Ele, de fato, iremos naufragar. Mas com Ele, como diz o profeta Jeremias, como diz o profeta, a cada manhã o seu amor, a cada vez que o sol se levantar, eu vou me lembrar que existe um Deus que se preocupa comigo, que o seu olhar está atento sobre mim, e que nenhuma dor será maior do que o que está por vir, porque o que está por vir de Deus é maior do que qualquer dor que você tenha enfrentado em sua vida. Deus, essa noite, revigora a nossa fé com o evangelho prático, com o evangelho que nos traz os pés no chão, mas a mente lá no céu, com o evangelho que nos traz força para resistir os dias maus, para ser resiliente, para passar pelas tempestades, pelos vales da sombra da morte, dizendo que o sobrenatural de Deus me alcançou. Oh, meu irmão, na sua vida e na sua história, solte essa noite, largue para trás a dor,
que estava prejudicando o seu presente. É tempo de viver o novo. A esperança para ferido esta noite. A esperança. Oh, aleluia, a esperança. Obrigado, Senhor. Oh, aleluia. Deus, meu Deus. Glória a Deus. Tudo tá tão difícil pra mim. Deus, Espírito Santo, meu Deus. ajuda o teu povo. Ajuda-nos. Muitos me perguntam onde tu estás. Oh, aleluia. Dentro de mim, minha alma se abateu. Aleluia! Mas tua mão, contudo, ela me escondeu em tua presença. Oh Deus, quando eu chorar, Oh, aleluia. vou me lembrar. Há um Deus, há um Deus. Que até aqui Há um Deus na sua história. não me sustentou. Há um Deus forte. Diga a minha alma, espera em Deus, pois aí o louvarei, eu louvarei, Senhor. Louvado seja Deus. Vá na força do Senhor. Dias melhores virão. Dias melhores virão. E nós passaremos por Ele, cantando, salmodiando e glorificando aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Quando eu chorar, vou me